Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Estamos indo para o último capítulo do livro de Apocalipse, nessa série de pregações, revelações de Cristo para a sua igreja. Ainda não é o último sermão, é o penúltimo, se Deus assim permitir. Hoje vamos trabalhar os versículos 8 até 17, mas ele pode voltar até no meio do sermão. Então, se Cristo voltar, eu não termino, né? Mas temos aqui o último capítulo, os últimos versículos, e é tão bom poder meditar neste livro, que se tornou o último livro das Escrituras. É a maneira que Deus decidiu encerrar, então, a sua revelação a seres humanos como nós. Então, cada palavra aqui, ela é muito especial. É a última mensagem direta de Deus, por meio de Jesus, por meio dos anjos, para que João, então, levasse para a igreja, o que inclui todos nós. Isso tem que nos animar, nos encorajar, para que prestemos atenção em cada palavra e assim respondamos de uma forma que Deus seja glorificado. O tema para esta noite é o convite final e a resposta humana. O convite final e a resposta humana. E para te ajudar a acompanhar a leitura que vamos fazer dos versículos 8 a 17, eu quero citar 4 palavras que descrevem o que podemos entender como 4 blocos ou 4 cenas desse trecho que vamos estudar. Então, se você gosta de algo mais sistemático, vai ficar fácil para você acompanhar. Se você prestar atenção na palavra reação, também na palavra divulgação, na palavra graça e convite. Então, reação, divulgação, graça e convite. Leiamos então o texto da palavra de Deus, começando com o versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os meus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Oremos. Nosso bom Deus, é tão precioso para nós termos esse tempo de culto no qual podemos abrir sua palavra e lê-la e agora meditar. Nós oramos para que o teu Espírito nos guie, que o teu Espírito nos ensine, que ele nos ajude a olhar para o nosso Senhor, o Senhor Jesus, e que principalmente saibamos responder à sua palavra, como nós queremos meditar nessa noite. Ao Senhor seja sempre toda a honra e glória. Amém. Nós estamos na série que estamos chamando de Revelações de Cristo para a sua igreja, e estamos indo aqui para o nosso penúltimo sermão na exposição do livro de Apocalipse. Como nós já vimos, neste livro nós temos o Senhor Jesus se revelando à sua igreja, aos seus seguidores, falando sobre eventos que hão de acontecer, que como o texto diz, que em breve hão de acontecer, na perspectiva divina, claro. E também notamos aqui como que João
o apóstolo está recebendo essas informações e agora transmitindo a nós como igreja, por meio do texto escrito. E ele então demonstra aqui o plano glorioso de Deus sendo consumado. O mundo não vai passar por um caos desordenado, porque Deus está no controle de todas as coisas e continuará cuidando de cada detalhe da história humana. E esse livro mostra isso. Em especial aqui no último capítulo, fica bem evidente que o plano glorioso de Deus há de se cumprir e todas as suas promessas se cumprirão de maneira fiel. Nesses versículos de 8 a 17, em especial, nós temos o que podemos chamar de o convite final. E ele mostra como que o ser humano deve responder a este convite, como é que ele pode reagir diante dessas últimas palavras. Então nós vamos pensar aqui nesse convite solene que é feito no texto e vamos notar essas 4 cenas: a reação, a divulgação, a graça e o convite diante da revelação de Deus. Então vamos começar olhando para os versículos 8 e 9, vendo aqui a reação diante da revelação de Deus. Primeiro entenda que todo o livro de Apocalipse é uma revelação de Deus. É uma mensagem que tem como origem a própria pessoa de Deus, como nós vimos no último sermão. Deus está se revelando à humanidade, se revelando à sua igreja, e todos nós precisamos reagir diante dessa mensagem, de maneira que ele receba a glória. É por isso que nós vimos na última vez que são bem-aventurados aqueles que ouvem, leem, guardam essas palavras. E nós não podemos perder essa bem-aventurança. Precisamos reagir diante dessa revelação de forma que Deus receba toda a glória. E esse texto então nos mostra a reação de João. João, o apóstolo, o mensageiro. Ele reagiu diante dessa mensagem. Você pode imaginar que toda a mensagem iniciada no capítulo 1 está sendo transmitida a ele. Não fiz aqui um cálculo de quanto tempo levou essa mensagem, mas dá para você ter uma ideia de que não foram 35 minutos, 40 ou 1 hora, foi bastante tempo, porque ele estava ouvindo uma voz que vinha do trono, ele ouvia o anjo trazendo revelação a ele estava ouvindo muitas coisas, e ele interagia, fazendo perguntas aqui e ali, e agora, diante de tudo isso, ele se prostra. Diante dessa mensagem que ele recebeu, ele se prostra para adorar o anjo. Mas não deveria ser esta a postura de João. Note então o versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Ele viu todas as coisas que foram ditas aqui, ele foi testemunha de tudo. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Aqui João recebeu essa visão do anjo, ele cai diante desse anjo para adorá-lo. E vamos pegar aqui um aspecto positivo, primeiramente, dessa reação. João, ele não foi apático diante da revelação de Deus. Ele não estava vivenciando uma cena de tédio. Ai, que mensagem longa, eu não consigo prestar atenção, e coisas assim. Não, ele ficou ali muito animado com o que ouviu. Ele ficou muito feliz com o que estava ouvindo. Mas ele cometeu um erro na sequência. É a segunda vez, porque a primeira está relatada no capítulo 19, versículo 10, que João se prostra diante de um anjo. Ele não deveria adorar um anjo. João era um apóstolo de Cristo. João, como um conhecedor das Escrituras, ele entendia que ele não deveria adorar a ninguém, somente a Deus, como diz o primeiro mandamento. Não tenha outros deuses diante de mim. João sabia de tudo isso. João sabia dessa verdade. Mas ele estava ali tão impactado com a mensagem que estava ouvindo, que ele se quebrantou e falhou em seguida. Primeiramente, como eu estava dizendo, isso nos traz uma lição importante. A lição de que nós, diante do conhecimento que nós podemos adquirir de Deus, por meio das Escrituras, nós, diante da mensagem que é pregada da palavra de Deus, nós, diante da leitura da sua palavra, das mensagens que ouvimos, não podemos ser apáticos. Não podemos ser pessoas que ficam
entediadas com a mensagem que vem das Escrituras. Nós não podemos cair nesse erro. E, infelizmente, o povo da nossa geração tem cometido com frequência este erro, se distraindo e deixando-se distrair durante momentos tão especiais como de culto de adoração a Deus. Facilmente a mente vai para cá, vai para lá, ou não presta atenção, parece que está torcendo para que acabe logo a mensagem, eu não estou entendendo, eu quero ir embora, eu tenho coisa para fazer. Tudo isso são demonstrações de corações que não reagem bem diante da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi criticado, de certa forma, por uma das igrejas que ele estava treinando e orientando, pastoreando, dizendo que possivelmente ele não era um bom orador. A carta aos Coríntios demonstra um pouco disso. Apolo era conhecido como um homem eloquente, que pregava bem, que falava bem. Possivelmente, então, Paulo não tinha essas mesmas habilidades. E aí a igreja dos Coríntios, entre outros motivos, estava se dividindo. Alguns gostavam de Apolo, porque ele fala bem. Paulo, não sei se falava tão bem, mas ele tinha muito conteúdo. Mas certa vez, Paulo estava pregando e um jovem dormiu. E caiu da janela. E morreu. E Paulo ressuscitou no milagre como um apóstolo. E o trouxe de volta para continuar ouvindo. Tem esse detalhe. Não é, acordou, vai embora para casa. Né? Vai continuar ouvindo. E se cair de novo, eu não vou ressuscitar você não. Já pensou? Paulo disse isso? É possível que as nossas atividades do dia, o nosso cansaço, nos provoque a tentações de distrações. Mas a adoração, culto racional, exige esse quebrantamento diante da palavra de Deus. Se for o caso, temos que aprender a orarmos mais quando saímos de casa para participar de um culto de adoração ao Senhor, para principalmente nos concentrarmos naquilo que vai ser anunciado a respeito da sua palavra. Se for necessário, precisamos estar em espírito de oração durante todo o tempo de culto, cantando e exaltando o nome do Senhor, mas também prestando esse culto de concentração na palavra. Se for necessário, teremos que nos facilitar ali, tirar nossas distrações e ficarmos atentos ao que é dito na palavra, talvez tomando nota aqui e ali para não nos distrairmos, mas a resposta entediada não é a resposta que o Senhor quer diante da exposição da sua palavra. Mas João, ele falhou, adorando ou iniciando um gesto de adoração ao anjo. Isso também nos traz uma outra lição. Mesmo pessoas tão piedosas e tão amantes da palavra do Senhor, facilmente podem cair. Como é dito nas Escrituras, aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Ele estava ali em adoração, diante de um anjo, ouvindo a mensagem. Como é que ele pode cair diante do anjo para adorá-lo? Isso mostra a fragilidade humana. Isso mostra como que João estava numa posição muito especial, é verdade, recebendo uma revelação de Deus direta, ouvindo palavras do próprio Cristo, que ele conheceu, andou com ele, mas depois já fazia algumas décadas de anos que eles não se viam, e agora estava ouvindo Jesus falar, e ele cai diante de um anjo. Isso mostra a fragilidade humana. Isso mostra como que pregadores, como que crentes em geral, podem falhar. Mas o interessante também é ver que João fala pela segunda vez dessa sua falha, o que evidencia que ele era um servo de Deus transparente, não teve vergonha de se expor. A comunidade cristã, a comunidade de graça, uma igreja, quando ela é saudável, ela tem essa marca de permitir que pessoas compartilhem suas lutas e dificuldades sem medos de julgamentos, sem medo de acepção, sem medo de desprezo. Olha, eu lamento, mas eu fiz isso. João se expôs. Um homem, por exemplo, deveria ter total liberdade de falar com a sua esposa e vice-versa, sobre lutas e dificuldades. Irmãos em Cristo, quanto mais próximos vivem, devem ter mais facilidade de se expor diante um do outro, porque nós não somos perfeitos. Não há perfeição. Porém, não podemos nos acostumar com a ideia de que, é assim mesmo.
todo mundo faz isso, então eu não vou lutar contra isso. Não. Nós vemos que o anjo corrigiu a João. Então é verdade que qualquer pessoa corre o risco de cair em pecado. Qualquer pessoa que está em pé pode cair. O ser humano tem uma forte tendência à idolatria. O coração humano, ele é propenso à idolatria, sempre buscando adorar algo ou alguém mais do que Deus. Isso é evidente nessa passagem bíblica quando nós vemos o que aconteceu com João. Mas a adoração deve ser exclusiva a Deus. O anjo disse, adore a Deus. Olhando para o versículo 9, nós vemos que esse anjo, ele não buscou a glória de si mesmo. Ele, diferente da história que conhecemos da origem do pecado no mundo celestial, lá no mundo com Satanás, ele não desejou ser igual a Deus. Esse era um dos anjos eleitos, digamos assim, mantidos a fidelidade e adoração ao Senhor para toda a eternidade. E esse anjo não quis ser adorado. Ele falou, eu sou um servo. Eu sou um servo como você. Eu sou um servo como os profetas. Eu sou um servo como os seus irmãos. Dá para entender isso? O anjo não se colocou numa posição superior aos seres humanos. Ele simplesmente entendeu que ele era tão servo quanto os seres humanos adoradores do Senhor. E ele se vê nessa posição. Coloca João, os apóstolos e outros na mesma posição que ele. Ou seja, adorador, servo. Alguém que tem que se submeter ao Senhor, que deve adorar unicamente a Deus. E o anjo, aquele anjo que veio anunciando tantas ações de julgamento de Deus, como as 7 taças aqui no final da história do livro de Apocalipse, ele não derramou, obviamente, uma taça de julgamento sobre João. Ele foi misericordioso e ajudou a João a fazer o que é certo. Ele corrigiu, ele confrontou, ele ajudou a João a se alinhar com a vontade de Deus. É muito interessante isso, porque isso também nos mostra como que nós, igreja, devemos nos comportar uns com os outros. Diante de falha dos nossos irmãos, devemos acolhê-los, devemos ajudá-los. Não fazer vista grossa ao pecado, mas corrigi-los em amor. Não, não é assim que você tem que viver. É assim. Não, não faça isso. Faça isso aqui, que isso agrada ao Senhor. Esta é a postura que servos de Deus devem ter uns com os outros. Mesmo então, diante de revelações divinas especiais, João falhou. Nós devemos nos apegar à palavra e sempre tomarmos cuidado, porque mesmo nos apegando à palavra, ainda podemos falhar. Devemos sempre adorar a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo que qualquer revelação que recebamos deve nos apontar para a glória dele. Quando eu falo revelação, estou me referindo a pregação, exposição, estudo bíblico. Toda vez que a Bíblia está sendo centralizada e está sendo explicada, isso tem que nos levar a adorar a Deus e não aos instrumentos da mensagem. Vamos também agora notar uma outra cena. A divulgação da revelação de Deus. Versículos 10 a 13. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro. Esse é o início do versículo 10. O que nós temos aqui? Uma outra reação esperada daqueles que ouvem a palavra de Deus. No caso, João, aqui ele foi instruído para divulgar, para expandir aquilo que ele estava ouvindo a respeito dos planos de Deus. O anjo, então, está orientando a João a não guardar esse livro, a não guardar essa mensagem, está orientando a espalhar, levar a outros. Não é para selar o livro. Por quê? Porque o povo deste mundo precisa conhecer os planos de Deus. A igreja do Senhor precisa conhecer os planos de Deus. E é uma orientação diferente daquela que Daniel recebeu. Se você lê o livro de Daniel, especialmente no capítulo 12,
você vai ver que lá a orientação dada para ele foi diferente. Daniel tinha que selar, ou seja, guardar. Não era o momento de divulgar ainda. Mas agora João recebe uma outra mensagem. Você tem que levar adiante essa palavra. Isso tem que ser levado a outras pessoas. Podemos aprender o seguinte: a palavra de Deus é para ser divulgada amplamente, sem demora. Desde os dias de João até os nossos dias e próximos dias que virão. O evangelho não deve ser retido, pois o tempo de salvação está se findando por meio da pregação do evangelho. Então, como cristãos, devemos assumir a responsabilidade de divulgar a palavra do Senhor, sabendo que o seu retorno é iminente. Podemos fazer isso de diferentes formas e, pela graça de Deus, temos feito. Temos feito isso, por exemplo, por meio do nosso clube OANSE. Se você nunca veio aqui na igreja num sábado à tarde, você precisa vir. É empolgante você ver tantas crianças aqui, tantos líderes, anunciando a palavra e pregando e ajudando nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes, todos aqueles que estão aqui a aprender mais do Senhor. Nós temos EBD, que também é uma oportunidade da palavra de Deus ser anunciada, pregada. Você tem que participar. Não faça como alguns crentes têm feito ultimamente. Basta um culto por semana, domingo à noite, que é aquele culto que o pessoal chega todo mundo arrumadinho, bonitinho, né? Domingo de manhã o pessoal vem com a cara amassada e tal. Né? É EBD, é escola bíblica, é o momento da expansão da palavra. Contribua com a sua presença e expresse o seu desejo de ser alguém que quer também levar isso a outros. Poderíamos falar muito sobre isso, mas, por exemplo, os pais são responsáveis em tirar dúvida dos seus filhos em casa. Agora, os filhos estão sendo bombardeados na escola por ataques contra as escrituras. Pais precisam amar o conhecimento da palavra para poder orientar os seus filhos. E isso é uma das virtudes que a IBD pode dar àqueles que dela participam. Nós temos nossos cultos, como este, para que a palavra seja pregada e anunciada, e tantas outras maneiras, como viagens missionárias. Enfim, temos que levar adiante as Escrituras. Vemos também no versículo 11 a 13, uma questão importante, porque aqui nesse texto, de 11 a 13, nós vemos, primeiramente, não uma ordem para que pessoas continuem pecando, mas, na verdade, é um anúncio de que o julgamento está próximo. Então, a mensagem tem que ser divulgada, a mensagem do Evangelho tem que ser espalhada, inclusive lembrando pessoas de que os dias estão se findando. E ele está dizendo, então, assim, não é uma ordem, como eu disse, mas é mais uma expressão irônica. É uma expressão que, como se alguém estivesse dizendo assim, siga em frente, viu? Siga em frente. Aguarde o final de tudo isso. É por isso que o texto diz, continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. Se alguém tirar o texto do seu contexto, vai dizer então que a Bíblia está incentivando pessoas a continuarem nos seus pecados. Mas não é isso que se faz com as Escrituras, ela tem que ser lida no todo aqui. Então o que nós entendemos? Que na verdade temos aqui uma advertência indireta. Mais ou menos assim, talvez você já tenha ouvido da sua mãe, alguma vez na sua vida. Continua fazendo, viu? Não é isso? Continua. Amostradinho, né? Como alguém diria. Continua. É disso que eu gosto. Mas é para fazer? Se uma mãe chega em uma criança que está pulando no sofá, pulando lá, daí a mãe, pula mais uma vez que eu quero ver. Se a criança for tola, ela vai pular de novo porque está achando que a mãe está querendo vê-la pular. Mas na verdade é uma advertência indireta. Não faça isso. Por outro lado, você que já tem entendido o Evangelho, viva em justiça. Agrade ao Senhor. Santifique-se. Ou seja, você não pode se acomodar com a vida cristã. Mesmo sabendo que a volta de Jesus está próxima, você precisa continuar desenvolvendo a sua vida de temor ao Senhor. O crente não pode se aposentar na vida cristã. Vida cristã não permite tempo de férias.
Ele precisa estar lendo, estudando, crescendo, para se santificar a cada dia mais. Temos aqui algumas lições. Infelizmente, muitas pessoas, diante da revelação dos planos de Deus para o futuro, não se importam com o anúncio da palavra. Não se importam em tentar entender a realidade espiritual e continuam vivendo suas vidas de forma desobediente a Deus. Mas outras pessoas estão atentas ao retorno de Cristo e estão aguardando com expectativa esse retorno do Senhor. Agora, note o versículo 12. Eis que venho sem demora. Agora Jesus assume mais uma vez a fala ali com João e ele repete a expressão que já foi utilizada nos versículos anteriores. Eis que venho sem demora. E comigo há a recompensa que tenho para dar a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ou seja, o juiz será o Senhor Jesus, um juiz perfeito. O julgamento, então, será conduzido de forma perfeita. Haverá aqui recompensa para cada pessoa segundo as suas obras. Cristo, com essa expressão que nós encontramos no versículo 13, ele se revela, revelações de Cristo para a sua igreja, ele se revela como o eterno, ele se revela como o soberano, ele se revela como aquele que tem controle sobre todas as coisas, ele se revela como o todo-poderoso, ele diz que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se você ainda não sabe disso, é bom entender que a expressão alfa e ômega é uma referência à primeira letra do alfabeto grego e à última letra. Alfa, primeira, ômega, a última. É como se em português dissesse de A a Z. Eu sou aquele que inicia, eu sou aquele que dá término, eu sou aquele que controla todas as coisas, nada acontece sem a minha direção. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor Jesus, aquele que está no controle de todas as coisas. Então, reconhecer a Cristo nos leva a viver melhor para a glória dele e não para nós mesmos. Porque nós não somos alfa e ômega. Nós não temos controle sobre nossa vida. Nós não podemos determinar como as coisas serão no futuro, mas Cristo pode. Logo, o nosso interesse deve ser de adorá-lo por quem ele é, reconhecendo que seus planos são perfeitos. Devemos entender a grandeza e majestade de Cristo, e isso tem que nos impactar no nosso viver diário aqui neste mundo. Servimos um Deus incomparável, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Temos que divulgar a sua mensagem. Uma terceira cena dessa passagem está nos versículos 14 e 15. Bem-aventurados. Aqui temos a sétima bem-aventurança declarada no livro de Apocalipse. Não é um acaso. Nós vemos que Deus queria anunciar 7 bem-aventuranças para os seus leitores, para a sua igreja. A sétima bem-aventurança. E essa bem-aventurança fala daqueles que entendem a graça de Deus. Portanto, agora, a graça da revelação de Deus. Temos aqui uma bênção para aqueles que se rendem a Cristo. Bem-aventurança aqui é para aqueles que lavam as suas vestes. Veja que não é algo que as pessoas fazem para conseguir algum mérito especial, mas é algo que elas fazem numa demonstração de rendição. Elas se rendem e assim lavam as suas vestes. É uma palavra simbólica aqui, de reconhecimento de que somente o sangue de Cristo pode purificar a sua vida, ou que pode trazer perdão para a sua vida. Então, bem-aventurado aqueles que se apropriam do perdão de Cristo. Bem-aventurado aqueles que são perdoados por Cristo. Bem-aventurados aqueles que admitem os seus pecados. Bem-aventurados aqueles que reconhecem a incapacidade de solucionar os seus problemas espirituais.
eles se rendem a Cristo. Eles têm as suas vestes lavadas no sangue de Cristo. Eles têm as suas vestiduras purificadas, ou seja, têm as suas vidas limpas, purificadas, perdoadas, por causa de Cristo. Não por causa daquilo que eles podem fazer. E o que eles recebem? O texto fala que eles têm direito à árvore da vida e também à entrada da cidade santa. São duas expressões que nós já falamos em sermões anteriores, mas que apontam para a realidade da consumação do plano de Deus, quanto a um novo lugar aonde os perdoados por Cristo vão habitar. Lá no Gênesis, nós também temos o Jardim do Éden, que também fala da árvore da vida, que também fala de um local, um jardim. Mas agora, aqueles salvos em Cristo estarão num local chamado de cidade santa, bela, indescritível, e terão direito à vida eterna. Deus providenciou um lugar especial para Adão e Eva, mas eles não souberam se manter lá. Caíram em pecados. Mas Deus, graciosamente, de forma misericordiosa, tem trabalhado a redenção do seu povo. E é certo, é garantido, que todos aqueles que creem em Cristo estarão em um lugar extremamente mais belo do que o Jardim do Éden. Será a cidade santa. E ali terá direito à vida eterna, simbolizada aqui pela árvore da vida. Algumas lições. A graça de Deus nos chama a uma vida de santidade. Ele não exige que nossas obras nos tornem mais santos. Deus não espera que aquilo que nós fazemos resulte em um crescimento em santidade maior do que aquela que nós já temos nele, o nosso Senhor. Mas Ele espera que as nossas obras expressem a nossa gratidão pela salvação que temos. Já somos salvos. Mas o salvo, ele tem que admirar a bênção que recebeu e continuar querendo agradar o Senhor em todos os dias. Não cruzar os braços para a vida cristã e pensar, já está bom, eu vou para o céu, já basta. Não, ele se empolga com a graça de Deus. E essa graça o educa, o treina a vencer as paixões da sua vida, o ajuda a vencer os pecados. Mas é um agir do Senhor nele. Isso é graça de Deus. Ou seja, o salvo, ele age em santidade para evidenciar a salvação que ele tem em Cristo Jesus. E não para obtê-la. Ele já é salvo. Mas ele cresce no temor do Senhor todos os dias para glorificar o seu Deus. A bênção de estar com Deus na eternidade é para aqueles que permanecem fiéis. E mesmo diante de perseguições e dificuldades. De certa forma, era o que João queria que os seus ouvintes, lá no primeiro século, nos anos 90 da era cristã, guardassem em seus corações. A perseguição que vinha do Império Romano e tantas outras pessoas não deveria tirar a alegria do povo de Deus em saber que dificuldades virão, problemas vão surgir, mas aqueles que já têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, já têm o seu lugar garantido. Estarão na cidade santa para habitar eternamente com o seu Deus. Isso é graça, graça do nosso Deus. Agora, versículo 15, nos mostra que algumas pessoas estarão fora daquela cidade santa. Ficarão de fora os ímpios. Nós não temos aqui uma descrição exaustiva, uma lista de todos os pecados possíveis de serem cometidos pela humanidade. Mas ao mesmo tempo é uma lista bem abrangente. Não é uma lista exaustiva, ou seja, completa, mas ao mesmo tempo, quem é que escapa desses pecados aqui alistados? Uma lista de impiedade. Veja o que diz o texto. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, os mentirosos. Bem, não é completa, como eu disse. Mas eu queria saber qual pecador que consegue ficar fora de uma dessas categorias. Vai ficar em uma delas.
E se for muito sincero, está quase em todas. Se for muito sincero, está em todas mesmo. Veja, os cães são aquelas pessoas de baixo caráter moral. São aquelas pessoas que levam outros a agirem de forma igual a deles. Os cães aqui, essas pessoas de baixo caráter moral, elas não só agem de forma pecaminosa e rebelde contra Deus, mas elas empolgam ou influenciam outros a agirem da mesma forma. E aos olhos de Deus, essas pessoas são chamadas de cães, de forma desprezível. Eu sei que hoje vivemos em dias que as pessoas falam de cãezinhos, de pet, né? É o meu pet, eu não sei o quê, eu sou pai, eu sou mãe. Pastor, dá para orar pelo meu pet? Não, eu não sou pastor de pet. Né? Agora, cães aqui é uma palavra pesada. Deus chama, como vimos na palavra do anjo aqui, a igreja de seus servos, seus irmãos. Mas ímpios são chamados de cães, pessoas desprezíveis. Feiticeiros são aquelas pessoas envolvidas em magias, bruxarias, superstições, busca de poderes sobrenaturais, tentar ter controle do natural, tirando Deus do controle dessas coisas, o que é impossível, porque o nosso Deus é o Deus de todo o universo, inclusive do universo espiritual, celestial, como a gente pode chamar. Mas feiticeiros tentam se envolver com seres espirituais. A palavra de Deus diz que existe um ser que é chamado de príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás. São pessoas que se envolvem com o mal nos aspectos sobrenaturais. Os impuros são aqueles que se envolvem com o sexo de forma rebelde aos princípios da palavra de Deus, em desobediência aos padrões de Deus. Deus criou o sexo para um homem e uma mulher, em seu casamento. Qualquer prática de sexo fora deste relacionamento, homem e mulher em casamento, é uma impureza, é uma imoralidade. E quando nós pensamos então aqui na palavra de impureza, não estamos pensando unicamente na homossexualidade, que talvez venha rapidamente à nossa mente. Mas aqui também estão os que se envolvem com pornografia, o que se envolve com masturbação, aqueles que se envolvem com sensualidade, meio que tentando dizer que não é uma pornografia, porque não é explícita. Aqueles que usam vestimentas para provocar outros a pensamentos de luxúria. Aqueles que gostam de ficar buscando e consumindo materiais de impureza. Aqueles que são cúmplices de pecados de outros. Aqueles que não valorizam o casamento. Aqueles que não crescem na pureza da sua vida cristã. Aqueles que se envolvem com namoros promíscuos. Aqueles que dizem que, mas não vamos casar, então está tudo bem. Todos esses e muitos outros que poderíamos citar são pessoas impuras, que não estão levando a sério a palavra de Deus, rejeitando aquele que é o único Senhor de nossas vidas, inclusive do nosso corpo. O nosso corpo é do nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós fomos comprados por alto preço. Por isso, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e fugir da imoralidade. Portanto, a igreja do Senhor, ela não pode ficar só pensando assim, tem essas pessoas que envolvem homem com homem, mulher com mulher, mas ainda assim permitem que os seus filhos se envolvam com namoros impróprios, imorais. Ou criticar o homossexualismo e ainda assim cultivar e consumir pornografia. É tudo impureza do mesmo jeito. Isso é sério diante de Deus. Os assassinos, aí alguém vai pensar, não, desse eu escapo, pastor. Nunca matei ninguém. Graças a Deus, meu irmão. Né? Graças a Deus. Mas quando você lembra das palavras de Cristo no Sermão da Montanha, aí a coisa fica diferente. Não matar é uma coisa, só que quando você entende o não matar, você não tem como deixar de lembrar das palavras de Jesus que diz que aquele que se ira contra alguém, ele já está cometendo o pecado de assassinato no seu coração. Em outras palavras, só não atirou porque não tinha uma arma na mão.
Mas a raiva foi tão grande que essa ira é uma ira comparada a um assassinato. Todas as vezes que você se ira com alguém no trânsito de Manaus, você estava querendo matá-lo. Não, eu não queria matar. Então por que você ficou irado, gritando, xingando? E se ele para ali agora para acertar as contas com você, como é que faz? Não, me perdoa, eu amo você e tal. Veja como facilmente nós podemos falhar com os mandamentos bíblicos como este. Idólatras. Idólatras não são aqueles que se rendem a uma imagem somente. Idólatras são aqueles que buscam paz. Idólatras são aqueles que buscam segurança, razão de viver em algo ou alguém que não é Deus. Então tem muita coisa que pode ser idolatria. Sim, uma imagem também está envolvida com idolatria, claro. Onde a pessoa se rende diante de um santo, um Deus e tal. Mas tem gente que se rende a um time de futebol. Tem gente que se rende a um automóvel. Tem gente que se rende a uma profissão que tanto almeja. Tem gente que se rende ao dinheiro que pode juntar na sua conta corrente. Tem gente que se rende a um ente querido. Tem gente que se rende a um filho, a um pai, a uma mãe. Tem gente que não consegue encontrar a alegria de viver porque não tem as coisas que quer. Idólatras. Porque não estão adorando somente a Deus. Mentirosos são os falsos, os hipócritas. Pessoas assim não conseguem se libertar dos seus próprios pecados porque eles precisam. E vamos para a parte final. Versículos 16 e 17. Jesus diz: enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Notamos aqui, primeiramente, a identificação de Cristo, mais uma vez, revelações de Cristo para a sua igreja. E aqui ele se apresenta como aquele que é a raiz e a geração de Davi. Toda a história da redenção, na palavra de Deus, aponta para o Messias, o prometido, aquele que viria salvar a humanidade, que é Cristo Jesus. E aqui ele não deixa nenhuma dúvida. Eu sou o Messias. Eu sou o filho de Davi. Eu sou a geração de Davi, a raiz de Davi. Eu sou o Salvador. Como que alguém, ouvindo as próprias palavras de Jesus, pode negar o testemunho dele? Ele é aquele que cumpre as Escrituras. E ele também diz que ele é a brilhante estrela da manhã. Algo interessante aqui é que no livro de Isaías, capítulo 14, a expressão estrela da manhã foi usada para aquele anjo que foi expulso dos céus, conhecido como Lúcifer, uma palavra então que traduz, de certa maneira, a expressão estrela da manhã. Mas Jesus se apresenta aqui como a verdadeira estrela da manhã. Ele é o único que pode usar essa identificação. E o que é uma estrela da manhã? Já pensou nisso? É aquela estrela que, quando o dia está para amanhecer, praticamente é a última estrela. Né? A última estrela antes que o sol predomine, que também é uma estrela. Mas é como se ele estivesse dizendo, eu sou aquele que dá um novo amanhecer. Eu sou aquele que dá a você uma nova vida, uma nova história. Ele é a estrela da manhã. Cristo é o cumprimento das promessas do nosso Deus e Salvador prometido desde os tempos antigos. E a sua vinda é certa. E o convite final, versículo 17. Veja que o versículo 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Uma igreja que é saudável, uma igreja bíblica, ela tem harmonia com o Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito e a sua mensagem é harmoniosa. Vem, Senhor Jesus.
uma igreja prega a palavra, uma igreja prega o evangelho, uma igreja aponta para Cristo, assim como o próprio Espírito faz. Aquele que ouve, diga, vem, é o que toda a igreja, todos nós devemos dizer. Desejamos a volta do nosso Senhor. E ainda diz o final, aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A mensagem que nós, como igreja, devemos anunciar é esta que João nos trouxe. É um convite final, que devemos anunciar. E é um convite de graça. Isso humilha o ser humano, porque ele pensa em comprar, ele pensa em adquirir, ele pensa em garantir a sua salvação por meio daquilo que ele faz. Mas salvação é um presente de Deus. Isso leva até alguns crentes, às vezes, a questionar a sua salvação. Porque, sem perceber muito bem, ele acaba achando que ele tem que fazer algo para que tenha a convicção e certeza da sua salvação, quando na verdade o Senhor não quer que nós façamos nada, simplesmente reconhecê-lo como Senhor, só isso. Nós não podemos fazer nada. Cristo já fez tudo, e já está tudo pago, é de graça, é só usufruir da vida eterna. Mas esse é o anúncio que devemos dar a todas as pessoas, para que recebam de graça a água da vida. E esta última expressão nos faz lembrar da mulher samaritana, porque ela ouviu a mensagem do próprio Cristo que disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A vida com Cristo satisfaz todos aqueles que realmente se rendem a Ele. Os redimidos por Cristo não buscam nada mais na vida. Não precisam de algo mais. Eles já têm tudo o que precisam para serem felizes, contentes, animados, porque Cristo é a água que ele precisa, é a água viva. E na eternidade, essa água viva vai jorrar eternamente. Uma vida eterna, face a face com Deus. Concluímos então da seguinte forma. Temos lições para não esquecermos. Primeiro, temos que nos avaliar quanto às reações que temos diante da palavra de Deus. Temos que nos quebrantar e adorá-lo, somente a Ele. Temos que divulgar o Evangelho, que Deus nos use como seus instrumentos de pregação. Temos que ter uma vida de obediência por conta da graça dEle, crescendo em santidade para a glória dEle. E temos que todos responder ao convite gratuito de Cristo. Venha para ter vida eterna. E se você está conosco e ainda não fez essa decisão, não está ouvindo ou não ouviu o convite, hoje você pode pensar nisso. Cristo está te chamando, venha. Usufrua da salvação. Aproveite dessa graça. Se renda a Cristo. Oremos. Pai, a Tua palavra é tudo que nós precisamos. Nos ajude a sermos bons ouvintes e respondermos ao que o Senhor tem a nós. Que esse convite final seja um convite que nós, como salvos em Cristo, levemos a outros, mas também aqueles que ainda estão conosco, ainda não se renderam, possam ouvir o convite, entender o convite e aceitarem, se entregarem a Cristo Jesus. Terem as suas vestes lavadas no sangue do nosso Salvador. E que essa igreja continue pregando Cristo, pregando a mensagem do Evangelho. Nos capacite para isso. Nos instrumentalize para vivermos unicamente para o Senhor. E vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa. Vem, volte. Aguardamos a volta do nosso Salvador. É no nome dele que oramos. Amém.